Olá amiguinhos do meu canal do YouTube, esse será um vídeo sobre o meu desinteresse, o baixo interesse, ou preguiça pura e simples de algumas coisas. Mas vamos começar essa conversa falando de uma coisa bem óbvia. Não é por ser uma coisa que me desinteressa e me dá preguiça, que também tem que ser pra você. Certo? Mas tem a ver com essa necessidade de ter interesse em tudo o tempo todo, em alguma coisa. Uma ânsia, uma sede por se interessar por qualquer coisa que seja. E isso sim parece algo bem curioso, talvez até doentio. E bora? Bom, recentemente eu tenho visto uma polêmica atrás da outra, e geralmente orbitando em torno dos mesmos assuntos: política, machismo, racismo, desconstruções sociais, extremismos, binaridades e tudo mais que seja relacionado com isso. O pão nosso virtual de cada dia, né? E sempre que surge alguma nova polêmica, alguém vai e me manda uma mensagem por inbox me sugerindo falar sobre isso num vídeo, alguém comenta em algum comentário de algum post meu me sugerindo para falar sobre isso em algum vídeo, né? Eu creio que seja assim com qualquer produtor de conteúdo para internet, né? As pessoas se sentem na liberdade de sugerir temas, eu peço que me sugiram, eu acho isso até natural, sabe? Eu acho normal isso. Na verdade eu gosto bastante que me sugiram, mas eu quero falar para vocês do meu desinteresse, da minha preguiça por uma série de coisas. Quero falar de como esse excesso de assuntos polêmicos surgindo o tempo todo até mesmo acaba sendo prejudicial, tá ligado? Serve até como uma espécie de bloqueio criativo e mental para quem produz pra internet, pelo menos no meu caso sim. Eu lembro que lá nos idos de 2010, 2011, quando eu comecei a postar vídeos pra internet, qualquer produtor de conteúdo se prestar a postar vídeo todo dia era uma coisa bem rara, bem pouco usual. Porque eram outros recursos, os recursos eram mais escassos, os celulares não eram tão fáceis de gravar vídeo quanto hoje em dia, né? Apesar de que já tinha tecnologia, mas não era tão comum. As câmeras eram muito mais caras, não era tão fácil você ter acesso a uma conexão de internet decente, dependendo do lugar onde você estava. O próprio YouTube tinha algumas limitações de tempo para postagem de vídeo e tudo mais, enfim. Então não era comum postar vídeo todo dia. Normalmente a gente postava um vídeo, no máximo 2 por semana, até porque também aquilo que eu disse eram outros tempos, era até outra sociedade, era até diferente o modo como as pessoas interagiam, né, pela internet. E eu recordo bem de achar vários temas para vídeo, fuçando no meu feed do Facebook, dando uma olhada nas redes sociais em geral, as pessoas postavam muita coisa diferente, sabe? Eu achava desde uma receita de bolo até, sei lá, cara, tipo um PDF com um artigo científico mega foda sobre alguma coisa nova que estava surgindo, assuntos sobre a sociedade, bandas, filmes, artistas, novas séries, visões novas acerca de posturas sociais, enfim, era uma conversa que não parava sobre uma infinidade de assuntos. Eu não vencia escrever roteiro, a minha cabeça estava sempre fervilhando de ideias, sabe? Na verdade eu tô sempre cheio de ideia na cabeça, mas você já vai entender onde é que eu quero chegar. Quem acompanhava o canal antigamente, bem nas antigas, deve lembrar que eu cheguei até a ser um pouco ousado na época, porque para comemorar o primeiro ano de canal, eu resolvi que eu ia postar 2 vídeos por dia durante uma semana, né? Isso é uma coisa bem pouco usual, como eu já falei pra vocês. Então foi bacana, sabe, fazer isso. E eu fiz uma cacetada de vídeos sobre os mais variados assuntos, desde assuntos sobre sociedade, desde alguns vídeos que tinham um formato que depois ia acabar se tornando Devagando e Andando, até vídeos falando sobre a minha mudança, que eu tava pra me mudar de cidade também, tava falando sobre... Mas sempre com algum assunto a mais, assim, que as pessoas pudessem conversar, que as pessoas pudessem discutir, entendeu? Bom, como eu disse, outros tempos e era tudo diferente. Mas hoje, no cenário atual, olhar para o teu feed na busca de algum assunto para algum vídeo é uma tarefa até ingrata. A binaridade ela está presente o tempo todo, sabe? As pessoas estão sempre discutindo e batendo boca pelos mesmos assuntos. O maniqueísmo comunicativo é mato. Eu vejo um monte de pessoas postando exatamente sobre o mesmo assunto que foi o que bombou naquela semana, naquele mês, entendeu? Pessoas a favor, pessoas contra, pessoas refutando, pessoas não refutando, pessoas dando foda-se, mas ainda assim todo mundo falando sobre um determinado X da questão que surgiu naquela semana, que se tornou polêmico, que se tornou moda naquela semana. Eu vejo toda semana ou todo mês uma moda nova na linguagem, um meme novo, uma piada nova, pronta, que vai sendo repetida a exaustão com diversas variações do mesmo tema, um assunto às vezes sendo discutido a exaustão e quanto mais exaustivo se torna, mais raso se torna também a conversa em torno disso. Eu mesmo algumas vezes acabo até entrando na dança, né, entrando na brincadeira de postar uma opinião minha sobre algum determinado assunto que está em voga naquela semana ou algo do gênero, mas eu percebo que eu posto cada vez menos no Facebook, tá ligado? E nos dias que me bate alguma inspiração, que eu fico escrevendo e posto um monte de texto, um monte de coisa que às vezes acontece, a galera até fala: nossa, Eric, que massa, você voltou, nossa, Eric, eu estava com saudade de você.
postando um monte de coisa. Mas isso nunca dura muito tempo, porque logo eu me sinto novamente sufocado, tá ligado? Por esse monte pela essa falta de variação de assuntos, entendeu? Eu acabo me sentindo sufocado pelo assunto da semana. Talvez você até me diga, então sai do Facebook, né? Não é só, a internet não é só Facebook. E vocês acham que eu não faço isso? Eu vou pro Twitter, é a mesma coisa. Eu vou pro Instagram, é a mesma coisa. Aí eu saio das redes sociais, eu vou para algum fórum de algum assunto específico que eu gosto. Em algum momento, invariavelmente, vai surgir a mesma coisa, entendeu? Aí eu pego e vou procurar portais de notícia, vou procurar outros sites. Tá lá, tipo, a mesma coisa que estava sendo discutida no Facebook, tá ligado? Então, puta, é insano isso. E aí a minha mente meio que dá uma pane, tá ligado? Eu tento pensar em alguma coisa pra dizer num vídeo, mas não aparece nada. É aquela programação mental involuntária de ficar vendo a mesma coisa ou recebendo a mesma coisa o tempo todo, acaba atrapalhando. Eu tento me concentrar em outras coisas, mas quando eu acho algum outro assunto, cedo ou tarde me vem à mente o tempo todo aquela polêmica da semana, aquela coisa que foi discutida a exaustão ao longo da semana. Sem falar que não é sempre que eu tô com saco, nem sempre eu quero falar da novidade que os justiceiros sociais inventaram, ou que os reaças inventaram, tá ligado? O preço da passagem, o escândalo desse ou daquele político, o mico desse ou daquele artista no programa de TV, sabe? Tem hora que eu simplesmente não tô com saco, eu não quero falar sobre isso. Mas aquilo está impresso o tempo todo na sua frente, né? Aquilo está brilhando na tua frente, tem uma placa de neon. Sei lá, tipo, eu começo escrevendo um texto sobre relacionamento abusivo e quando eu vejo eu tô usando o show da Lady Gaga com Metallica no Grammy como metáfora pra alguma coisa, tá ligado? Pior, sabendo que talvez o tempo que eu leve pra gravar, editar e botar no ar já seja o suficiente pra que isso tenha sumido da internet ou já esteja esquecido e tenha uma moda nova e que aquela referência já nem faça mais tanta graça ou nem faça mais tanto sentido. Aliás, tá aí uma coisa que me dá muita agonia. Mal ter tempo de digerir alguma coisa que eu acabei de ver antes de poder pensar no que falar, pensar em como gravar um vídeo. Porque senão você acaba perdendo o timing, né? E é graças a esse tipo de problema que a gente vê aberrações em forma de comentários e vídeos na internet. Feito por pessoas que sequer buscam se aprofundar ou compreender minimamente o assunto sobre o qual resolveram falar num vídeo ou num texto qualquer. São pessoas que nem pensam sobre o que eles estão latindo na internet e resolvem postar de uma vez para não perder o timing, pro assunto não ficar velho demais. Então nós temos uma geração que vai cada vez mais e mais se alienando, ao mesmo tempo que tem certeza que está adquirindo algum tipo de informação e conhecimento, quando na verdade apenas repetem, que nem papagaio treinado, tudo aquilo que eles estão lendo, tudo aquilo que alguém disse para eles. E isso que alguém disse para eles provavelmente veio da repetição de alguma outra pessoa, né? E aí você tem pessoas que postam vídeo todo dia na internet falando de forma banal sobre coisas que não deveriam ser tão banais, sabe? Falando besteira no calor do momento, sem sequer buscar algum tipo de informação mais fidedigna para poder embasar o que está dizendo, para poder embasar um monte de merda que estão vomitando pela boca numa câmera ou então pelos dedos num teclado. Afinal, se você não postar todo dia, você perde o movimento do teu blog, do teu canal do YouTube, perde inscrito, perde visibilidade e, consequentemente, você perde grana. Grana essa que já era miada antigamente e hoje em dia é mais miada ainda. Ou então é apenas uma busca desenfreada por uma fama, um reconhecimento fútil, pequeno e efêmero. Uma busca de tentar provar o seu ponto apenas pelo número de zumbis teleguiados que você tem repetindo aquilo que você fala num vídeo na internet. Aquele monte de pessoas que engolem, comem com farofa aquilo que você diz como se fossem independentes de algum tipo de droga, como se aquilo fosse uma droga sem a qual eles conseguem viver. E quanto maior o público, maior o ego e maior a autolambeção de saco. E mais feliz fica o palhaço, né, com as palmas pro seu espetáculo deprimente, mas infelizmente real e cativante. Para aqueles que têm uma mente cada vez mais fraca, cada vez mais fácil de manipular. Todo mundo precisa falar sobre o que é importante, e o importante geralmente é aquele assunto da semana. E por ser o assunto do momento, ele precisa ser violentado, rasgado, arrebentado, estilhaçado, saturado, da forma mais rápida possível por um público desesperado, né, por tirar conclusões para poder mitar, para poder lacrar, mostrar que é fodão. Enquanto uma turba de zumbis compartilham e saem mostrando para as pessoas compulsivamente por aí. Para enaltecer mais uma vez o ego frágil de mais um famoso anônimo da internet, que acaba se tornando a lição de vida da semana quando diz o óbvio, né? Mas nada mais parece ser óbvio, porque tudo precisa ser explicado, esmiuçado, né? Afinal, tudo precisa ser discutido. Explicado e saturado a exaustão, né? E nem sempre com coerência. E aí vira uma bola de neve que desce rolando, né? Por uma ladeira muito áspera. E quando chega lá embaixo, já tá pequenininha, já não tem mais a força que tinha quando foi jogada lá de cima. Sem forma e sem potência, né? Diluída pelo excesso verborrágico. É como se um assunto passasse por um corredor polonês e chegasse no final tão batido, mas tão espancado, que nem consegue levantar, nem consegue abrir os olhos e entender muito bem por que diabos entrou em tal corredor. Bom, e eu sigo procurando coisas sobre as quais eu possa falar. E eu sempre encontro, mas está cada vez mais difícil encontrar alguma coisa que não tenha passado ou se transformado no assunto da semana, no assunto do momento ou de algum momento, e que tenha ficado preso na memória residual das pessoas a ponto de ser distorcido por
uma criação de conceitos e prerrogativas que não faz muito sentido. Sem solidez, fracas, desonestas, mal intencionadas, tanto involuntariamente pelo excesso de informação que as pessoas não conseguem nem digerir propriamente dito, quanto intencionalmente para se aproveitar da memória curta das pessoas ou da facilidade de manipular a cabeça de quem está vendo e não consegue reter informação por muito tempo ou distorce informação por causa do excesso. Por isso que eu escolhi falar das experiências corriqueiras pelas quais eu passei e pelas quais eu acredito que a maioria das pessoas já passou ou vai passar em algum momento. Por isso que eu escolho, no final das contas, falar sobre aquilo que nós sentimos, mesmo quando eu uso algum assunto do momento como base para isso, para que as pessoas consigam comprar melhor a ideia ou compreender o que eu estou dizendo. Por isso que eu escolho muitas vezes, em muitos casos até mesmo uma quase metalinguagem para, sei lá, cara, para que vá além dos vídeos e dos textos que eu compartilho aqui pela internet. É por isso que eu ainda estou aqui, por acreditar que talvez eu consiga fazer uma diferença, mesmo que mínima, em algumas das mentes que passam por esses vídeos que eu faço. Quando eu comecei esses vídeos, muitas vezes eu pensava, eu já contei essa história para vocês, o que eu diria para mim quando eu tinha 10 anos, 12 anos, 20, 30, o que eu diria para mim quando eu levei o primeiro pé na bunda, quando eu perdi o primeiro emprego, quando eu ganhei o primeiro emprego, quando eu dei o primeiro beijo, o que eu diria para mim? Eu faço esses vídeos muitas vezes pensando o que eu diria para mim, numa forma de poder dizer para vocês também, porque muitos de vocês passaram por uma série de coisas que eu também já passei. Então, por acreditar que o ser humano ainda é humano, mesmo debaixo de tanta coisa desumana, mas principalmente eu tô aqui porque eu quero, por querer. E vocês estão aí do outro lado para quê? Você pode se interessar pelo que você quiser, falar do que você quiser, tanto quanto eu faço aqui nos meus vídeos e nos meus textos que eu espalho por aí. Mas eu não consigo me interessar por tudo. E nem sequer me forçar a me interessar por alguma coisa que é supostamente importante. Então eu sugiro fazer essas perguntas a você mesmo. Por que eu estou aqui? Por que eu disse o que eu disse? Por que isso ou aquilo me interessa? Por que eu ainda estou aqui vendo esse vídeo? Se questione antes de questionar os outros, sério. Seja com você mais severo, mais questionador e certamente muito menos afável do que seria com os outros. Eu sei, esse vídeo talvez tenha dado uma canseira de assistir, né, cara? Tanto quanto me deu pensar no roteiro, escrever e gravar. Então obrigado por me ver até aqui, obrigado por me ouvir, né? Afinal de contas, a minha intenção é essa. É por isso que eu tô aqui, para ouvir, mas principalmente para ser ouvido. Obrigado por ter visto mais esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe por aí, mostre para as outras pessoas. Me siga nas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Ouça as minhas bandas, Wild Child, Shadow Maze, Daddy-O, os links também estão aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar por aí, beleza? Um abraço para vocês, galera, aí. Até a próxima.